Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Diego Secom e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês a entrega da segunda fase do Tech Challenge da minha equipe. O Tech Challenge, ele é um desafio proposto para as pessoas que estão cursando pós-graduação Tech na instituição FIAP e nós estamos cursando pós-graduação em arquitetura de software. Junto dos meus colegas Alexandre, Jéssica, Rodrigo e Wilton, nós somos a equipe 12 da oitava turma de pós-graduação em arquitetura de software da FIAP. E vamos começar falando sobre o problema proposto pelo Tech Challenge. Há uma lanchonete de bairro que está expandindo devido ao seu grande sucesso. Porém, com a expansão e sem um sistema de controle de pedidos, o atendimento aos clientes pode se tornar caótico e confuso. Já o nosso desafio consiste no desenvolvimento de um sistema para controle de pedidos que ajudará a lanchonete ou o restaurante ou quem utilizar o nosso sistema a gerenciar melhor os seus pedidos, permitindo seu crescimento contínuo e exponencial. Mas, para falar sobre a entrega da segunda fase, é importante mostrar a nossa estrada até aqui, né? Então vamos lá. Na fase um do Tech Challenge, nós trabalhamos para entender o problema, desenhar a jornada do nosso usuário, desenhar a jornada do restaurante, do nosso cliente, conhecer e mapear os domínios da nossa aplicação e criar um serviço REST monolítico com arquitetura hexagonal. Essa foi a proposta para a primeira fase do Tech Challenge. Para a entrega da primeira fase, nós desenhamos um Event Storming, né? O Event Storming ele foi apresentado durante a grade de Domain Driven Design para nós e ele consiste no mapeamento de toda a jornada do nosso cliente, do nosso usuário, desde a concepção de um pedido, o atendimento ao cliente, até a entrega do pedido do lanche após ele ter sido preparado, né? Então, nós mapeamos a jornada e entendemos o problema do nosso cliente. Com o Event Storming finalizado, estávamos prontos para desenvolver o nosso software. Após o mapeamento da jornada, nós começamos a colocar a mão na massa, né? Então, nós planejamos a nossa solução e decidimos as tecnologias que seriam utilizadas. Nós codificamos os recursos solicitados na primeira fase do projeto, seguindo tudo que nós desenhamos no Event Storming e aplicando as recomendações da arquitetura hexagonal. Boa! E agora, né? A parte mais importante da nossa conversa, a entrega da segunda fase, né? O desafio da fase 2 ele consiste na refatoração da arquitetura do projeto, que hoje está em arquitetura hexagonal, para Clean Architecture, ou arquitetura limpa, né? E o provisionamento da infraestrutura Kubernetes, o famoso K8S, para colocar a nossa aplicação em produção. Falando um pouco sobre a refatoração do código monolítico que criamos anteriormente, aplicando a arquitetura hexagonal, que hoje será necessário aplicar arquitetura limpa para melhorar a organização e a manutenabilidade do nosso sistema. Então, nós pegamos o projeto, que estava numa arquitetura hexagonal, e modificamos o nosso código para atender às recomendações da arquitetura limpa. Para quem não conhece a Clean Architecture ou arquitetura limpa, um breve resumo, tá? A arquitetura limpa, ela é uma arquitetura proposta por Robert C. Martin, o famoso Uncle Bob, que tem como objetivo padronizar e organizar o código desenvolvido, favorecer a sua reusabilidade, assim como independência de tecnologia. Eu sou uma pessoa muito suspeita, mas eu recomendo muito que vocês estudem sobre Clean Architecture. De todas as arquiteturas apresentadas para nós, a Clean Architecture aqui chama mais a minha atenção. Até recomendo a leitura do livro que foi escrito pelo Uncle Bob, né? O Arquitetura Limpa, o Guia do Artesão para Estrutura e Design de Software. É um livro muito bom. Ele traz vários insights do que é arquitetura limpa e coisas que a gente precisa pensar que às vezes vai muito além do código, né? Porque, num breve resumo, o que é a arquitetura limpa? É uma forma da gente codificar desacoplando todo o domínio da nossa aplicação, onde ficam as regras de negócio de qualquer framework, driver ou biblioteca que a gente venha a utilizar.
tentar abstrair o máximo a nossa camada de domínio para não sujar ela com frameworks, para caso eu precise mudar uma tecnologia futuramente, eu consiga desacoplar a minha parte de domínio como se fosse um plug and play, né? Tirar ela de um projeto e colocar ela em outro com uma facilidade maior. Então, é isso que a arquitetura limpa preza e quando você aplica ela, você percebe que a estrutura do teu código, a estrutura do teu projeto, ela fica muito mais clean, né? Muito mais limpa para você trabalhar no dia a dia. Então, aqui eu mostro para vocês como que ficou a solução, né? No lado esquerdo era como estava na primeira fase do projeto, onde nós desenvolvemos com a arquitetura hexagonal, e no lado direito como ficou após a aplicação da arquitetura limpa. Aqui eu estou mostrando só a organização das pastas de um modo bem superficial, mas é essa a principal diferença da arquitetura hexagonal para a arquitetura limpa. E falando um pouco sobre a outra solicitação que nos foi proposta, né, a implementação de uma infraestrutura para colocar a nossa aplicação em produção. Então, nós desenhamos essa infraestrutura necessária para comportar a nossa aplicação em produção, de forma que ela fique escalável horizontal e verticalmente. E quem vai apresentar para vocês esse desenho maravilhoso aqui, todo esse trabalho que nós tivemos, vai ser o meu colega Wilton. Então, Wilton, manda ver. Entrando agora na parte da infraestrutura, né? Mostrando um pouco do que foi entregue aqui para a fase 2, o que consistiu o desafio da fase 2. O nosso desafio era entregar uma infraestrutura com a aplicação deployada num cluster Kubernetes. Isso para ter uma evolução da entrega da fase 1, em que existia um monolito, que era uma aplicação em Spring Boot, no nosso caso, que fazia conexão com o banco de dados. Aqui a gente tem o desenho da solução proposta para essa infraestrutura da fase 2, onde o deploy foi realizado no cluster EKS, na conta AWS. E eu vou entrar um pouco no detalhe de cada recurso aqui do Kubernetes que foi criado para que a gente tenha essa infra funcional, né? Vou dar um zoom aqui na parte da direita para mostrar o namespace Tech Challenge. Esse foi um namespace que foi criado para que os recursos relacionados à aplicação em si fossem criados, muito para a gente ter uma organização aqui dentro do cluster, né, e saber onde se encontra cada recurso. Então, dentro desse namespace Tech Challenge, nós temos aqui no centro o pod relacionado à aplicação Spring Boot, chamado Tech Challenge App, e temos o stateful set para o banco de dados, que tem o pod dentro dele chamado Tech Challenge DB. Então aqui a gente tem um pod que está executando de fato a aplicação, e aqui a gente tem um pod que tem o banco de dados Postgre rodando. Para que esse replica set que cria o pod da aplicação fosse criado, foi necessário criar um replica set dentro do cluster, e que está relacionado a um deployment, né? Então foi necessário criar um manifesto que criava um deployment, em que dentro dele tem todas as configurações, toda a receita, por assim dizer, que vai criar o container da aplicação, definir os recursos que vão ser utilizados, os limites de recursos e a quantidade de containers que vão ser criados, né? Ou a quantidade de containers desejados. Um dos desafios também necessários, né? Uma das implementações necessárias era o mecanismo de auto-scaling aqui do pod, né? Isso para prever situações em que requisições fossem feitas para essa infraestrutura e os recursos que foram dimensionados não aguentassem, né? Então, se faz necessário ter um autoscaler aqui dentro para que nessas situações os pods sejam replicados para conter aí, para conseguir comportar o alto número de requisições momentâneas. Para que isso acontecesse, então foi criado um HPA, um Horizontal Pod Autoscaler, que tem como configurações aqui, ele fica monitorando as métricas aqui, o uso de CPU do cluster, e quando determinado valor é atingido, ele dispara um evento para que o pod seja replicado, né? E aí, dessa forma, a gente consegue reduzir o consumo de recursos do cluster lá, porque a gente tem um recurso a mais criado. Falando agora do Stateful Set, né, como falei anteriormente, é onde existe aqui o pod relacionado ao banco de dados. Nós decidimos seguir pela estratégia de usar um Stateful Set, que inclusive é a estratégia recomendada para banco de dados, porque dessa forma
a gente consegue criar uma infra em que as informações que forem salvas, elas não são efêmeras, né? Então, usando um stateful set, quando o pod ele é eliminado, quando ele é deletado ou quando ele cai por algum erro que possa ter acontecido, as informações que estão salvas no banco de dados elas continuam armazenadas, né? E quando o pod volta a executar, elas não se perdem. Seguindo a mesma lógica, né? Então, para ter esse pod aqui criado, foi criado um stateful set, existe um manifesto dentro do repositório que define as regras de criação para o stateful set, onde a gente também dimensiona recursos. E existe aqui o PVC, que é o Persistent Volume Claim, o PV, que é o Persistent Volume, e o Storage Class. Esses recursos do Kubernetes também estão relacionados aqui ao fato da gente conseguir persistir os dados, né? E eles não serem efêmeros. Então, eles ajudam aqui também naquela questão de quando o pod ele é deletado ou ele é encerrado pelo Kubernetes por algum erro que possa ter acontecido, alguma exceção que foi lançada. O PVC, o PV, eles ajudam a manter os dados fixos lá e para que eles não se percam. Indo um pouquinho aqui para a esquerda agora, nós temos aqui os services, que são os recursos Kubernetes que direcionam as requisições que chegam para os pods, né? Então existem também manifestos no repositório para a criação desses services. Ambos os services são do tipo cluster IP, então eles não são services que existem para direcionar requisições externas ao cluster, né? Mais para frente a gente vai mostrar como é que as requisições estão sendo direcionadas aqui para dentro. Mas eles são do tipo cluster IP. Então eles são services que funcionam somente dentro da infra do cluster, né? As requisições que chegam, que eles aceitam, né, e que são direcionadas são somente as que existem dentro do cluster. E também existe aqui um ingress que tem a definição das regras aqui para que seja capturada pelo ingress controller que foi criado aqui, já já a gente vai falar mais sobre ele, e que ele saiba que as requisições que vierem desse ingress controller precisam ser redirecionadas para o pod da aplicação. Então é dentro desse ingress que tem essas configurações. Falando sobre o namespace do Tech Challenge é isso, né? Então são esses os recursos que foram criados. Na verdade ainda existe mais um aqui que é o secret, né? Então tanto o pod da aplicação quanto o pod do banco de dados, eles precisam de valores para poder serem criados. Por exemplo, o nome do banco, o nome do usuário que acessa o banco, a senha do usuário que acessa o banco. Esses valores eles são registrados dentro desse recurso aqui que é o secret. Então ele também foi criado e existe um arquivo de manifesto para definir essas configurações. Saindo um pouco agora do namespace do Tech Challenge, temos outros dois namespaces que foram criados aqui, muito para a gente facilitar o uso do cluster, né? Então, do entregável da fase 2 está composto aqui nesse Tech Challenge e a gente adicionou algumas coisas a mais para facilitar a comunicação com o cluster e também facilitar a monitoria dele, né? A monitoração, para a gente ver se as requisições estão chegando e acompanhar também o outscaling dos pods. Então, foi criado aqui um namespace chamado Ingress NGNX, em que dentro dele a gente está implementando aqui um Ingress NGNX, para poder receber requisições de fora de um load balancer, aplicar regras e poder direcionar aqui as requisições tanto para o pod aqui que está dentro do Tech Challenge namespace, quanto para o Grafana, para que a gente possa ver aqui as métricas e acompanhar como é que está o funcionamento da aplicação. Esse namespace ele foi criado usando um manifesto, também um arquivo de manifesto, e tudo que está dentro dele, que está representado por esse nginx Ingress Controller, foi criado usando um Helm chart, né? Então a gente está usando um Helm chart aqui para poder fazer o deploy dessa infra aqui, usando um chart que é público, né? E de forma semelhante também foi criado um namespace chamado Monitoring para ser realizado o deploy aqui tanto de um Grafana, de uma aplicação do Grafana, como de uma aplicação do Prometheus. Explicando brevemente o que é cada um, né? O Prometheus é uma aplicação que ela raspa algumas métricas aqui de aplicações que você quer que ela raspe, então ela vai obtendo essas métricas e ela armazena em um local que pode ser lido pelo Grafana, e aí essas métricas podem ser utilizadas então pelo Grafana para exibir dashboards. Então o Grafana é uma aplicação que ela pega os dados que são fornecidos a ela e monta visualizações.
de acordo com o usuário desejar, né? Então você pode montar gráficos, pode montar tabelas, enfim, qualquer forma de visualização de dados aqui você consegue montar dentro do Grafana. E aqui na nossa aplicação, o Grafana ele foi utilizado para criar gráficos que são atualizados em tempo real, para a gente entender como é que está a porcentagem de uso de CPU do cluster, como é que está também a quantidade de requisições que são enviadas por rota para essa aplicação, e também ver o número de pods, né, para a gente verificar se o horizontal pod autoscaler está funcionando de forma correta. Bom, dos namespaces aqui dentro do cluster é isso. Então, dando um zoom aqui um pouco para fora, isso está dentro tudo isso que a gente falou aqui agora está dentro do cluster EKS, que é criado aqui, foi criado. E aí agora explicando como é que funciona o direcionamento de requisições de fora aqui da internet para dentro do nosso cluster, né? Como é que a gente está fazendo? De forma bem simples aqui, a gente está usando um Application Load Balancer dentro da AWS, que ao acessar ele usando o DNS dele, a gente consegue redirecionar essas requisições para o Ingress Nginx Controller, que por sua vez vai redirecionar aqui as requisições para a aplicação, para o pod da aplicação, ou para o Grafana. E aí, dessa forma, a gente completa o desenho aqui, né? Mostrando que tudo está dentro da mesma VPC, né? Então, dentro da AWS, tudo foi deployado na mesma VPC, que é a VPC default da conta, e todos estão dentro da mesma conta da AWS. Bom, indo agora para a AWS, vamos mostrar aqui rapidamente a infra que foi criada, né? Então, conforme foi mostrado no desenho, nós temos um cluster EKS. Então, aqui está o nosso cluster, FIAP Tech Challenge EKS Cluster, que foi criado dentro do serviço Elastic Kubernetes Service da AWS. E dentro desse cluster nós temos os recursos sendo executados, né? Então, vindo aqui na aba de recursos, podemos ver aqui os pods sendo executados. Temos os pods relacionados ao Grafana, que é a aplicação que vai mostrar as métricas. Temos os pods relacionados ao Prometheus, que são os pods relacionados à aplicação que busca as métricas, né? Puxa as métricas. E aqui na segunda aba nós temos aqui o pod relacionado à nossa aplicação, que é o Tech Challenge App, e o Stateful Set sendo executado. Também temos outros pods relacionados ao Metric Server, por exemplo, que é a aplicação que gera as métricas do cluster, né, para que o HPA, por exemplo, possa ver como é que está a porcentagem de CPU e tomar as ações necessárias caso seja necessário fazer um scaling up ou um scaling down. Aqui dentro de deployments, a gente consegue ver o deployment que foi criado para o nosso app, usando o manifesto YAML que existe lá no repositório. Também temos aqui o que foi criado para o Grafana, foi gerado pelo Helm Charts. E também temos aqui para o Metric Server e para o Prometheus aqui também. E, da mesma forma, temos aqui o Stateful Set, para realizar a criação do Stateful Set do banco de dados, que no caso estamos usando o Postgres. Um outro serviço também está sendo utilizado aqui dentro da AWS é o Load Balancer, que pelo que mostramos no desenho vai ser aqui a porta de entrada aqui para redirecionar as requisições que vierem da internet para dentro do nosso cluster. Esse aqui é um Load Balancer do tipo Application Load Balancer, e aqui está toda a configuração dele, né? Basicamente o propósito dele vai ser receber requisições dentro desse DNS aqui, a partir desse DNS, e redirecionar elas para dentro do cluster lá. Primeiro para dentro do Nginx Ingress Controller, e por sua vez vai redirecionar as requisições para dentro do Tech Challenge Namespace lá para a aplicação. Agora a gente pode mostrar aqui a aplicação de fato funcionando, né? Então, aqui nós temos aqui alguns terminais abertos para mostrar primeiro o HPA rodando aqui. Então, a gente rodou um kubectl get HPA menos watch para a gente ver aqui em tempo real como é que está a porcentagem de uso de CPU, que é a métrica que estamos usando aqui para poder fazer se basear se é preciso fazer o autoscaling. Aqui nesse terminal aqui eu vou rodar o script do K6, então a gente vai rodar um teste aqui de carga, justamente para mostrar o HPA funcionando, né? E a gente vai rodar uma carga aqui dentro do nosso cluster, né? Fazendo requisições para a nossa aplicação. A porcentagem aqui de uso de CPU vai aumentar e, por sua vez, o HPA vai entrar em ação e fazer a replicação aqui de pods. Aqui nesse terminal de baixo a gente consegue acompanhar em tempo real aqui a quantidade de pods, né? Então, por enquanto, existe um pod sendo executado e um stateful set.
O HPA, acho que é importante falar, ele vai fazer somente a replicação aqui da aplicação, tá? O stateful set ele vai continuar sendo 1. Vamos colocar para funcionar. Bom, voltando aqui agora, vamos fazer a execução do teste de carga utilizando o K6 para a gente ver o HPA funcionando e fazendo os outscalings, né? Então eu vou executar aqui um teste de carga que já foi criado anteriormente. Então K6 run script. Aqui esse script ele vai executar requisições para a nossa aplicação. E aqui a gente pode acompanhar o uso do CPU aqui, como a gente deu um watch no HPA, para ver a porcentagem de CPU crescendo. Mas um local um pouco mais interessante para fazer essa visualização é justamente no dash do Grafana que foi criado. Aqui a gente tem aqui as métricas do cluster, né? Então a gente pode ver aqui o uso de CPU médio aqui do cluster. E aqui mais para baixo a gente tem as métricas da aplicação, que a gente já pode ver aqui que tem um pico aqui subindo porque a aplicação está recebendo requisições, né? Então no momento a gente está em 67,3 requisições por segundo. Isso é o teste de carga sendo executado. E aqui a gente já pode ver um pico aqui de uso de CPU, né? Então o início do teste de carga já fez com que a quantidade de CPU passasse do limite. A gente viu aqui que subiu, passou do limite. E a quantidade de pods agora já está em 3, né? Então o HPA entrou em ação, identificou que o limite foi atingido, né? O limite que tinha sido estabelecido, que era de 75%, foi atingido. E ele replicou, criando mais duas podzinhas para tentar balancear e tentar segurar esse teste de carga que está sendo feito, né? E aqui a gente já pode ver aqui as métricas sendo geradas para cada pod, né? Então no momento a gente está com 3, mas o HPA pode entrar em ação e identificar que 3 não é o suficiente e criar mais pods. E aí, para finalizar, a gente consegue ver aqui as métricas aqui do HPA rodando. Então, dá para ver aqui que está em 200%, né? Bem maior do que 75%. E o HPA lançou o evento para criar as pods. E aqui, como está o watch do kubectl get pods, a gente consegue ver que tem containers sendo criados. São justamente os containers criados por conta dos eventos do HPA. Opa, pessoal, voltei aqui para conversar um pouco mais com vocês. O Wilton já fez uma grande apresentação da infraestrutura que nós provisionamos lá dentro da AWS para colocar a nossa aplicação em produção. E eu quero passar um pouco com vocês mostrando as funcionalidades, né, da entrega da segunda fase e um pouco sobre a nossa aplicação, tá? Então, como vocês podem ver, tá aqui a nossa aplicação, ela tá rodando em produção lá na AWS, certo? E vamos começar conversando um pouquinho aqui, mostrando um pouco das funcionalidades. Então esse aqui é o Swagger da nossa aplicação. Aqui nós desenvolvemos uma gestão dos produtos, né? Ou o que o restaurante, o estabelecimento vai querer oferecer para os clientes. Então nós temos aqui uma gestão de produtos. Eu vou fazer a criação de um produto para demonstrar para vocês. Eu vou criar aqui um cheeseburger main course, né, a sua categoria, que seria um prato principal, uma descrição para ele e o seu valor. Vou executar, ele vai dar um retorno para nós aqui, que ele criou um produto X com o seu nome, sua categoria, o seu valor, e ele retorna para a gente um ID de produto, que eu vou utilizar ele logo logo. Vou pegar ele aqui para demonstrar para vocês. Nós temos também uma busca, né, por produtos. Vou pegar aqui o main course, fazer uma filtragem. E se eu fazer um Ctrl F aqui, tá aqui o produto que eu acabei de criar com o seu valor bonitinho. Beleza. Qual que é a segunda funcionalidade importante que a nossa aplicação tem? O controle de customers, né? Então, nós permitimos que quando um cliente chega no estabelecimento, ele se identifique para o estabelecimento, né? Na hora de fazer o pedido pelo totem, pelo tablet, onde for disponibilizado esse software de autoatendimento, ou pode ser até um atendente preenchendo as informações para ele no computador, e ele pode solicitar essa informação para o cliente que quer consumir daquela loja se identificar ou não. Qual que é a ideia dessa identificação, tá? Dado que um cliente chegou no estabelecimento e informa que quer se identificar, no final do Tech Challenge, a ideia é que nós peguemos esse cliente que se identificou,
geremos uma base de clientes identificados e comecemos a disparar e-mails de marketing para essas pessoas. Então essa é a ideia. A pessoa ela pode fazer um pedido sem se identificar, mas caso ela se identifique, essas informações que nós coletamos dos usuários vão ser usadas para e-mails de marketing, e-mails promocionais, ou até mesmo para a gente ter um controle de qual que é o costume dos clientes. Então vamos lá, eu vou criar um customer aqui, certo? Então as informações que nós pedimos é o documento dessa pessoa, um e-mail e o seu nome. Então eu vou gerar um documento aqui pelo ForDevs, né, nossa grande ferramenta de testes. Auxilia muito no dia a dia. Vou colocar aqui no documento. Caramba, parece que ele gerou mesmo. Vou gerar outro aqui, bonitinho. Atualizado. Vou colocar aqui Diego Secom, @sote e o nome Diego. Vou criar um cliente. Retornou aqui, né, a criação do cliente, meu e-mail, o documento e o ID do cliente criado, do customer criado, né? Com esse ID, eu vou utilizar ele para mostrar a próxima grande funcionalidade do nosso software, que é a gestão de pedidos. Então eu vou criar um pedido para esse cliente em específico, né? Então, dado que o cliente se identificou, que eu tenho o ID do cliente que foi cadastrado, ou caso ele já exista, né, alguém tente se identificar, ele já tenha preenchido essas informações no software, a gente só retorna esse ID para o front-end, ou qual for o nosso cliente consumidor do nosso back-end aqui, né, do nosso API REST, ele possa enviar essa informação na hora de criar um pedido. Então, beleza. Para criação de pedidos, né, ou criação de orders, a gente precisa do ID do cliente, sendo informado ou não, e uma lista de produtos. Esses produtos são aqueles produtos que eu mostrei ali em cima para vocês, que existem cadastrados na base do nosso restaurante. Então eu vou pegar um produto aleatório aqui. Cadê a listagem de produtos? Vou pegar um drink. Tem esse refrigerante aqui com um valor 5, né? Pode ser $5, R$5. É um valor monetário. E eu vou informar esse refrigerante na lista de pedidos, né? Na lista de produtos que esse pedido vai conter. E a gente disponibiliza que na hora que o cliente está criando o seu carrinho, né, ou a sua cesta de produtos, ele consiga informar algumas customizações para cada uma das categorias de pedido. Então eu vou dizer que para esse refrigerante eu quero com limão e gelo. Vou executar. Ele vai fazer a criação de um pedido para nós. Retornou aqui o ID do pedido e um ponto bem importante, ele também está retornando um código de Pix. A gente vai utilizar esse código para gerar um QR Code e disponibilizar para o cliente fazer o pagamento desse pedido que ele está fazendo no restaurante, né? Mas para mostrar para vocês aqui, eu vou pegar esse ID do pedido, eu vou vir na listagem de pedidos e vou fazer um filtro pelos pedidos ativos e vamos procurar ele aqui dentro. Ele encontrou o pedido para o Diego, né? E está aqui o refrigerante com limão e gelo. Esse pedido ele está numa lista que nós chamamos de pedidos resaved. O que seria isso? Nesse endpoint, né, nesse recurso de get de pedidos, a gente traz os pedidos que acabaram de chegar, então os pedidos recebidos, os pedidos que estão em preparação, né, que já foram para a cozinha para ser preparado, ser montado o prato da pessoa, e os pedidos ready. Ready são os pedidos que já estão prontos para a coleta do cliente. Então, dado que a cozinha finalizou a preparação de um pedido, ele passa para o próximo status e é disponibilizado via painel ou via alguma solução que o cliente vai consumir para informar o cliente do estabelecimento que o produto dele ou o pedido dele está pronto. Então, beleza, né? Tá aqui o nosso pedido, tá com o status de Resaved. Eu vou vir aqui na plataforma do Mercado Pago, que essa aqui é uma das entregas também dessa etapa, né? Que foi a integração de fato com um gateway de pagamento. Então, eu estou numa conta de teste aqui do Mercado Pago, aonde demonstra, né, os últimos recebimentos que a gente teve
por esse usuário. Então, a última compra que foi feita de teste da nossa equipe foi no dia 8, né? Um pedido de R$7. Então, eu vou voltar para cá, eu vou pegar esse pedido que nós acabamos de criar, né? Tá aqui no Ctrl F. Vou aqui nesse site QR Code Monkey, né? Que ele é um... Opa! Na verdade, antes eu tenho que vir aqui, deixa eu procurar esse pedido de volta, achei. Eu tenho que pegar o código de Pix e eu vou utilizar aquele site. Eu gerei o QR Code para ser pago. O pedido, ele ainda está com o status... Vou fazer mais um get aqui para demonstrar para vocês. Ele ainda está com o status... Opa! De received, né? Então tá aqui, ó. Ele ainda está na lista de pedidos recebidos. E agora eu vou fazer o pagamento desse QR Code para o pedido ir para o próximo status, que é o Preparing. Qual que é um ponto que eu quero trazer aqui? Para fazer essa integração com o Mercado Pago, nós estamos utilizando o Webhook, onde a nossa desenvolvedora, a Jéssica, ela preparou toda a integração, fez todos os ajustes das contas de teste, etc., a configuração do Mercado Pago, para a gente receber esse QR Code e quando eu pagar aqui com o aplicativo, o Mercado Pago vai mandar uma notificação para nós, né? Vai chamar a nossa API de Webhook, que é a próxima que eu vou mostrar aqui, do Webhook Payment, para disponibilizar essa informação para nós e esse pedido ele transitar de status. As regras de negócio por trás do pagamento de pedidos é o seguinte: dado que um pedido foi criado, o cliente ele tem 30 minutos para pagar. Caso nesses 30 minutos ele não pague, nós temos uma solução, né? Um agendamento dentro da nossa API que fica a cada tempo, a cada 5 minutos ou 1 minuto, não me lembro agora exatamente, verificando se algum pedido ele já expirou. E caso ele tenha expirado, ele não permite mais que o cliente faça o pagamento. E essa regra ela também existe no Mercado Pago. Então, dado que passou 30 minutos um QR Code ou uma chave Pix ela não foi paga, né, o código Pix, esse pedido ele não pode mais ser pago. Então, a gente tem esse controle também. Mas beleza, vou vir aqui no QR Code. Vou streamar a tela do meu celular para vocês verem. Tá aqui, né, na conta de teste, eu vou ler o QR Code que está ali. Vou selecionar o cartão de crédito e vou fazer o pagamento. Processou o pagamento, idioma digital. Pagamento realizado, com saldo em conta. Tem ali R$5 que foram pagos, né? Agora, vou primeiro voltar aqui no Mercado Pago. Vamos fazer uma atualização da tela. Ó, chegou aqui às 21h47, né? Agora há pouquinho. Acabei de fazer o pagamento. E se a gente vir aqui e procurar esse pedido novamente na lista de pedidos aqui, esse pedido está com o status de Preparing. Então, nós identificamos que houve o pagamento. O Mercado Pago nos informou via Webhook, né? E esse pedido foi atualizado para o próximo status, aonde a cozinha vai receber e vai fazer a preparação desse pedido. Dado que a cozinha finalize a preparação do pedido, o que a gente faz, né? O que vai acontecer? Nós disponibilizamos um recurso que é a evolução do status do pedido. O que significa isso? Dado que um pedido ele está como preparing ou está sendo preparado e ele foi finalizado pela cozinha, o operador, né, a pessoa que vai estar trabalhando junto com o restaurante, vai dizer que esse pedido agora ele está pronto para coleta, então ele está ready. Então eu vou vir aqui, eu vou informar o ID desse pedido, né, que é o recurso que a gente desenvolveu. Vou executar, ele retornou aqui um 204, né, então fez o que deveria ter feito. Vou vir aqui na lista de pedidos e vou procurar aquele pedido novamente e ele está como ready. Então, a cozinha preparou, a cozinha finalizou,
a pessoa atualizou via sistema o status desse pedido, esse pedido foi notificado para o cliente que ele está pronto para coleta, e mais uma vez eu vou utilizar esse nosso recurso para evoluir o status desse pedido mais uma vez, porque quando o cliente chegar e receber o prato dele, o pedido dele ou o que for, esse pedido ele tem que sair da lista de controle ali porque ele já foi finalizado. Então, vou executar mais uma vez, e se eu vim aqui na lista de pedidos, executar a requisição mais uma vez, e agora eu não encontro mais esse ID de pedido, porque a partir do momento que um pedido foi coletado pelo cliente, a gente remove ele da listagem de pedidos aqui, porque esse recurso é para ser utilizado dentro do restaurante para receber pedidos, para mandar os pedidos para a cozinha para preparação e para apresentar os pedidos prontos para os clientes coletarem. Após isso, finaliza a ideia desse recurso aqui. E acredito que é isso, pessoal. Mostrei as principais funcionalidades para vocês. Mostrei a nossa integração com o Mercado Pago bonitinho, né? Como vocês viram aqui, chegou o pagamento via QR Code, efetuei o pagamento pelo meu celular na conta de teste. Essa aqui também é uma conta de teste, mas é a conta do restaurante, né? Que vai estar recebendo os pagamentos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado e até mais.